Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem aqui em casa e morrendo de saudades para a gente se reencontrar na escola, né? Então por enquanto vamos fazendo as nossas aulas por vídeo. E hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre o som que chega nos nossos ouvidos. O que tem esse som que torna esse som agradável ou torna esse som chato, ruim de ouvir? Então, o primeiro elemento é a altura. E a altura não tem nada a ver com o volume, tá? A altura é o grave, o médio e o agudo. Então, como a gente já viu na aula, a gente tem lá nossas notas musicais: do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e fechamos uma oitava. Então, quando a gente sai do dó e vai para o si, a gente está subindo a escala musical. A gente está indo do grave para o agudo. Quando a gente desce do si para o dó, a gente está descendo a escala musical. A gente está indo do agudo para o grave, certo? Isso dentro de uma oitava. Então, a gente está falando de sons graves, sons mais grossos, sons agudos, mais altos, né? Mais finos, desculpa. Então, por exemplo, no violão, um som grave seria a sexta corda solta do violão, que é o Mi. Grave. Um som agudo seria a primeira corda do violão, a de baixo, que é o Mi também. Percebe? Esse é um Mi agudo e esse é um Mi grave. Certo? O segundo elemento é a duração, que é o tempo que esse som ele vai durar. No nosso caso do instrumento, são as notas, certo? Então, o tempo que a nota vai durar, tá? Então, pode ser assim, que ela dure 4 tempos de um compasso, uma nota inteira. Então, como eu já expliquei para vocês, às vezes a gente está tocando a flauta e eu falo, não, olha, essa nota ela tem que durar os 4 tempos do compasso. Então, a gente vai lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou ela vai durar 2 tempos do compasso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entenderam? É a duração que essa nota vai ter dentro de um determinado tempo. O outro elemento é a intensidade, e a intensidade tem tudo a ver com a força que a gente vai aplicar. Então eu posso tocar bem mais leve, sem tanta força, ou eu posso aplicar força quando eu estou tocando. Então ela está diretamente ligada à força que a gente vai colocar no nosso instrumento. No meu caso é o violão, então é a força da minha mão. Na flauta é a força que a gente vai soprar a nota, certo? E um elemento muito importante que é o timbre. E o timbre é a característica principal do instrumento. Então, o violão ele vai ter um som específico, a flauta tem um som específico, o piano tem um som específico, a bateria tem um som específico. Isso a gente chama de timbre. Então, através do timbre, a gente identifica a fonte sonora, o instrumento que está vindo. Ou, no caso de um barulho, de um ruído, por exemplo, se a gente escuta na obra o cara cortando uma viga de metal, de ferro, com aquela serra que corta, a fonte sonora é aquela serra cortando metal. Isso é um ruído, mas a gente sabe que a fonte sonora é aquilo lá. Se a gente está escutando uma música e de repente entra um piano tocando super bonito, a gente sabe que a fonte sonora é um piano, certo? Então, através desses elementos, a gente consegue identificar um som que é agradável ou um ruído, entenderam? Então, por hoje vai ser isso, e as próximas aulas a gente relembra algumas coisas e entra em outros assuntos. Beleza? Tchau, tchau.